Você sabe o que é o ego? Você já se sentiu dividido por dentro? Como se parte de você quisesse uma coisa e outra parte estivesse tentando sabotar? Já se pegou dizendo, meu ego tá falando mais alto? Ou preciso engolir meu orgulho? Mas o que exatamente é esse ego que a gente tanto fala? Para uns, o ego é sinônimo de vaidade. Para outros, é algo que precisa ser fortalecido. E ainda há quem diga que o ego é uma ilusão e que a única saída é dissolvê-lo. Mas como saber quem está certo? Afinal, quando todo mundo usa a mesma palavra para falar de coisas diferentes, será que a gente tá mesmo se entendendo? Hoje vamos investigar o que é o ego, segundo a psicanálise, Jung, o budismo e a neurociência. Vamos ver o que cada visão considera o problema do ego e qual solução ela propõe. Você vai descobrir que entender o ego pode ser o primeiro passo para parar de ser controlado por ele. No dia a dia, quando a gente fala em ego, quase sempre é com uma conotação negativa. Fulano tem um ego enorme, precisa baixar a bola, tá se achando demais. Essa ideia ficou ainda mais forte com as redes sociais. Plataformas criadas para alimentar a comparação constante, a busca por validação, os aplausos digitais. Nesse contexto, o ego virou sinônimo de vaidade, orgulho inflado e uma necessidade de parecer melhor do que os outros, até mesmo de si mesmo no passado. Na psicologia popular, esse ego inflado é na verdade um disfarce, uma tentativa de esconder inseguranças profundas por trás de uma aparência de autoconfiança. A solução que normalmente se propõe para esse tipo de ego é simples na teoria: mais humildade, mais autocrítica, mais pé no chão, ou como diz o ditado, às vezes a gente só precisa baixar a bola para ver as coisas como elas realmente são. Mas essa visão popular do ego, como apenas vaidade, orgulho exagerado, tem um limite bem claro. Ela ignora que o ego é a só ponta do iceberg. Por trás do comportamento visível existem camadas mais profundas, inconscientes, estruturais, que operam silenciosamente, moldando quem somos sem que a gente perceba. E é exatamente aqui que entra a psicanálise. Segundo o Sigmund Freud, pai da psicanálise, a mente humana é dividida em 3 instâncias: o id, o ego e o superego. O id é a fonte dos nossos desejos primitivos, impulsos instintivos, movido pelo prazer. O superego é a voz da moral, da culpa, das regras internalizadas. E o ego é um mediador entre os dois. Tenta equilibrar esses extremos e manter o sujeito adaptado à realidade. O problema para Freud começa quando esse equilíbrio dá errado, quando o ego reprime demais os desejos do id ou é esmagado pelo peso do superego. O resultado? Sofrimento psíquico, ansiedade, culpa, frustração, sintomas que podem parecer sem causa, mas que vêm de desejos reprimidos que o ego não conseguiu integrar. Vamos pensar na Ana. Ela cresceu ouvindo que precisava ser perfeita, tinha que tirar notas altas, se comportar, ser elogiada. Quando sentia raiva, tristeza ou inveja, emoções humanas, ela aprendia a esconder, a reprimir. O superego da Ana se tornou severo, quase um juiz interno. E o id continuava lá, pulsando desejos, vontades e inseguranças. O ego dela, frágil, fazia malabarismos tentando manter tudo sob controle. Anos depois, Ana se tornou ansiosa, perfeccionista, se cobra o tempo todo e nem sabe por quê. Ela sente culpa por sentir, se julga por ter desejos, e tudo isso vem de conflitos inconscientes que nunca foram olhados de frente. A proposta da psicanálise é justamente essa: ajudar o ego a se fortalecer, não inflando, mas tornando-se mais consciente. O paciente traz à tona os desejos inconscientes, revê seus traumas e passa a compreender melhor os seus próprios impulsos. Ou seja, o problema não é ter um ego, mas ter um ego fraco, desintegrado, que não consegue lidar com a própria sombra. Mas a visão de Freud tem seus limites. É um modelo fechado que gira em torno de pulsões e repressões, e embora tenha sido revolucionária, hoje é menos validada cientificamente. Além disso, Freud parecia olhar mais para os conflitos do que para a totalidade do ser humano. Carl Jung, seu ex-colaborador, rompeu com essa visão. Para ele, o ego é apenas o centro da consciência, mas está longe de ser o todo do eu. Existe muito além disso. Existe o inconsciente pessoal e o coletivo. Na tentativa de viver em sociedade, criamos uma persona, uma máscara social que usamos para ser aceitos. E tudo que não cabe nessa máscara, empurramos para a sombra. Vamos imaginar o Lucas. Desde pequeno ele aprendeu que homem de verdade não chora, não sente medo, não pode parecer fraco. Ele se tornou extrovertido, sarcástico, sempre com piadas prontas e a imagem de autoconfiança. Essa
é sua persona, mas em silêncio ele sente ansiedade, insegurança, solidão. Estes sentimentos não encaixam na imagem que ele criou de si mesmo, então ele os rejeita. Eles vão para a sombra. Quanto mais ele se identifica com a sua persona, mais a sombra cresce no escuro. Jung propõe que o caminho não é destruir o ego, mas transcendê-lo. O processo de individuação é como uma jornada interior. Enfrentar a sombra, aceitar os aspectos negados de si mesmo e reconhecer que o verdadeiro eu é o self. A totalidade. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser inteiro. Essa visão é poderosa porque une a psicologia com o simbolismo, espiritualidade e mitologia. Jung nos convida a encarar nossos sonhos, arquétipos e medos, não para vencê-los, mas para nos reconciliarmos com eles. Mesmo com toda a profundidade simbólica de Jung, sua abordagem ainda gira em torno de um eu, que deve ser compreendido, integrado e fortalecido. Mas e se o problema for justamente esse eu? E se o ego, que Freud tentou equilibrar e Jung tentou integrar, for apenas uma ilusão? Para o budismo, o ego, esse senso de eu, separado do mundo, não é uma entidade real, mas uma construção mental. Ele nasce da ignorância e do apego à identidade. A crença de um eu fixo gera o apego, o medo e o sofrimento. Esse é o conceito de anatta, ou não eu, a visão de que não há uma alma ou um ego permanente em nós. O que chamamos de eu, na verdade, é uma corrente de experiências interligadas. Corpo, emoções, pensamentos, todas em constante mudança. O problema, segundo o budismo, é que nos apegamos a essa ilusão, defendemos o ego, reagimos para protegê-lo, sofremos quando ele é ameaçado. O ego cria separação entre o eu e o outro. Desejo e rejeição, ganho e perda. A raiz de todo sofrimento. Imagine a Júlia. Ela é orgulhosa de sua inteligência, gosta de estar certa, de ter razão. Mas quando alguém a critica, ela sente raiva, ansiedade, fica dias remoendo. Ela acredita que precisa defender sua imagem, seu ego. Mas quanto mais ela tenta controlar como é vista, mais ela sofre. A dor que ela sente não é da crítica em si, é do apego à ideia de quem ela acredita que é. O caminho proposto pelo budismo é o despertar. Por meio da meditação e da prática do nobre caminho óctuplo, é possível observar o ego em ação e perceber que ele é só mais um fenômeno, como um pensamento ou uma emoção. Ao observar sem se identificar, o ego começa a perder sua força. Surge um estado de presença, onde não há passado nem futuro, apenas consciência pura, sem centro. Esse é o estado de não eu, e paradoxalmente, é quando deixamos de buscar um eu que encontramos a paz. Enquanto as abordagens ocidentais tentam equilibrar ou curar o ego, o budismo propõe algo mais radical, transcendê-lo, não como uma negação da vida, mas como libertação das amarras que criamos por acreditarmos ser algo fixo e separado. Mas será que essa ideia faz sentido à luz da ciência? Curiosamente, algumas das descobertas mais recentes em neurociência parecem apontar exatamente na mesma direção. Por milênios, os budistas falaram sobre a ilusão do eu. Mas hoje, pela primeira vez na história, a ciência consegue investigar essa experiência diretamente no cérebro. E o que a neurociência está descobrindo é surpreendentemente compatível com aquilo que monges já vêm dizendo há mais de 2000 anos. Dentro do nosso cérebro existe uma rede de áreas chamada Default Mode Network, ou DMN. É ela que entra em ação quando estamos em repouso, divagando, lembrando do passado ou projetando o futuro. Em outras palavras, a DMN é responsável pela narrativa do eu, aquela voz interna que está sempre contando a história de quem você é, o que você fez, o que você precisa fazer e o que os outros pensam de você. É aí que o ego, pelo menos como experiência consciente, é construído. O problema é que essa atividade constante da DMN está fortemente associada a estados de sofrimento mental. Quando o cérebro entra em modo padrão, ele tende a ruminar, se preocupar, a repetir narrativas negativas. Essa hiperatividade da rede do ego pode gerar ansiedade, depressão e um foco exagerado em si mesmo, o egocentrismo. Vamos voltar a Júlia. Depois da discussão, mesmo sem estar fazendo nada, sua mente fica revivendo o debate. Será que foi ridícula? Por que ele falou aquilo? Acho que me odeiam. Isso é a DMN em ação. E quanto mais ela alimenta essa narrativa, mais real ela parece e mais sofrimento ela sente. A boa notícia é que já sabemos como silenciar essa rede, não com remédios, mas com meditação. Estudos com fMRI mostram que praticantes de meditação de atenção plena e foco na respiração têm redução da atividade da DMN. E mais, quanto mais profunda a prática, menor a identificação com a voz narrativa do ego. Mas talvez os efeitos mais radicais tenham vindo de outro lugar. Psilocibina, o princípio ativo dos chamados
cogumelos mágicos. Estudos mostram que, sob o efeito da substância, há uma redução dramática da atividade da DMN. E junto com isso, muitos relatam a chamada dissolução do ego. A pessoa deixa de se sentir separada do mundo. Não há eu observando a realidade, só a realidade fluindo sem narrador. Mas é essencial diferenciar a experiência induzida por substâncias e a construção lenta da consciência meditativa. A psilocibina mostra a ausência do ego. A meditação constrói um caminho para viver nesse estado. É a diferença entre uma janela aberta à força e uma porta que você aprende a atravessar. Esses efeitos são registrados com tecnologia de neuroimagem funcional em estudos controlados, com forte respaldo científico. Pela primeira vez, a dissolução do ego não é só mística, é mensurável. Essa é a explicação científica por trás do que o budismo chama de não-eu. O ego se dissolve porque o cérebro para de insistir na história do eu. Essa é uma das áreas onde a ciência e a espiritualidade se encontram. Com centenas de estudos revisados por pares, incluindo meta-análises, já não é mais uma questão de crença, é neurofisiologia. O ego, ao menos como experiência consciente, é uma função cerebral desativável. Isso abre portas para uma nova forma de saúde mental e liberdade interior. Ao longo desse vídeo exploramos várias formas de entender o ego. No senso comum, ele é confundido com vaidade, um traço de personalidade inflado demais. Na psicanálise freudiana, o ego é o mediador entre desejos e regras, um gerente interno tentando equilibrar forças maiores. Para Jung, o ego é só a parte visível de algo muito mais vasto. O erro é acharmos que somos apenas essa máscara. A neurociência revela que o ego é uma atividade cerebral específica ligada à narrativa interna, uma construção mental, um processo e não uma entidade. E no budismo, talvez a visão mais radical. O ego é uma ilusão, não há nada no centro. E despertar seria justamente ver isso com clareza. Apesar das diferenças, todas essas visões concordam em uma coisa essencial. O ego pode ser um problema quando acreditamos demais nele. Quando confundimos o que somos com a nossa história. Quando achamos que o mundo gira em torno da nossa narrativa. Quando damos voz demais à mente que narra, compara, exige e teme. Talvez o ego não precise ser destruído, mas sim colocado em seu lugar. Ele pode ser uma ferramenta útil, mas não o autor da sua vida. Você não é a sua biografia, não é a conta no Instagram, nem sua profissão, nem o seu trauma, nem o seu orgulho. Você é algo que observa tudo isso passar. Então, da próxima vez que você ouvir aquela voz mental dizendo "eu sou assim mesmo", talvez valha a pena se perguntar: quem está ouvindo essa voz? Talvez você esteja mais perto do silêncio do que imagina.